A notícia não é boa e tudo leva a crer que você não vai se aposentar. Galera, infelizmente eu venho trazer aqui um assunto que pouquíssimas pessoas estão falando ainda, mas eu já me adiantei para você ter tempo de tomar uma atitude o quanto antes. A chance de você se aposentar está cada vez menor. Isso quando a gente fala se aposentar pelo INSS. Ou melhor, pode até ser que você se aposente no futuro, só que é bem provável que não vai ser com o salário que você espera, muito menos no tempo que você deseja. E eu digo isso porque saiu essa semana uma notícia que ninguém está comentando ainda, mas você que está vendo esse vídeo aqui agora está saindo na frente. E a notícia é essa, ó. Com o envelhecimento da população e queda na arrecadação do INSS, o próximo governo, em 2027, será obrigado a mudar o regime. É isso mesmo. Em 2027, independente do governo, seja esquerda, seja direita, terá necessidade de haver uma nova mudança nas regras de aposentadoria e pensões. Isso porque a arrecadação está cada vez mais baixa e a população cada vez vivendo mais, ou seja, a conta não está fechando. Então, a dica que eu te dou é, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como se preparar para isso, pois esse realmente pode ser um dos vídeos mais importantes para o seu futuro. Tudo começou comigo lá por volta dos anos de 2017, 2018, quando eu comecei a me preocupar com o meu futuro. Então, quem me acompanha aqui desde o começo, que eu comecei a criar conteúdo nas redes, sabe que eu sempre trabalhei como CLT, sempre fui funcionário, até algum tempo atrás, né? E lá em 2017, basicamente eu ainda era novo, vamos dizer assim, relativamente novo. E aí, vendo notícias de que ia ter uma reforma e você ia demorar mais tempo para você se aposentar, e aí muitos comentários dizendo, você talvez não vai nem conseguir se aposentar porque não vai ter dinheiro para todo mundo, e aí começou todo esse movimento. Eu comecei a me preocupar e pensei, eu preciso tomar uma atitude. Então, basicamente, o INSS ele não está fechando a conta. Por quê? Vai demorar mais para se aposentar. Eu vi que eu precisava tomar uma atitude diferente, porque se eu fosse esperar o governo e se eu fosse depender de uma aposentadoria do INSS, do jeito que as coisas estavam indo e estão indo, seria bem provável que eu não ia conseguir me aposentar, mesmo trabalhando a vida inteira. Eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria ser um velho dependente dos meus filhos ou de mais ninguém, ou então ficar dependendo de empréstimo bancário aí, pagando altíssimas taxas de juros. Imagina você chegar na velhice e não ter dinheiro para pagar as suas necessidades. Eu pensava isso, imagina eu ficar velho lá e não ter dinheiro para pagar meus custos básicos e ficar dependente de outras pessoas? E sim, por mais incrível que pareça, essa é a realidade de 99% dos aposentados no Brasil. Apenas 1% dos aposentados não dependem de ajuda de ninguém para sobreviver. E eu acho isso um absurdo. A pessoa trabalha uma vida inteira para no final da vida, quando seria o momento dela de se descansar um pouco e relaxar, ela precisa continuar trabalhando, precisa continuar dependendo, precisa continuar ainda no sufoco. Passa muito sufoco. Isso é muito triste. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o quê? Quando eu falo depender do governo, eu não estou falando do governo A ou do governo B. Ou então governo L e governo B, porque muita gente acha que só existe isso atualmente. Eu estou falando governo como instituição, tá? E você depender de um órgão que realmente não está preocupado com o seu futuro, independente de qual seja a personalidade que está à frente do governo, você vai morrer pobre e passando necessidade. A grande verdade é que o governo gasta e para pagar a conta, normalmente ele cria mais imposto ou ele tem que reduzir custo. Normalmente a primeira atitude é ele aumentar imposto, afinal é mais fácil para ele, né? Só que chega uma hora que fica insustentável e ele precisa reorganizar ali para tentar cortar algum custo ou realmente mudar um pouco a forma do jogo. E é exatamente aí que entram as reformas. E basicamente, na grande maioria das vezes, quem se lasca nessas reformas é a população, que é a parte mais frágil do processo, é a parte mais frágil do sistema.
E no caso de uma reforma previdenciária, normalmente o que acontece? Ou prolonga o período de arrecadação, ou seja, quem iria se aposentar com idade X e salário Y, vai se aposentar agora com idade X mais 1 e salário Y menos 1. Assim o governo aumenta a arrecadação, maravilhoso, né? Para você ter uma noção, de 1993 até hoje, a gente já teve cerca de 7 reformas somente da Previdência. E o que está aparecendo é que, quanto mais o tempo passa, em menor tempo estão surgindo uma nova necessidade de reforma. Vou explicar mais ou menos um resumão de como que foram as reformas anteriores. A reforma lá de 1993, ela atingiu diretamente os servidores públicos, que até então não pagava nada de aposentadoria, não pagava, não contribuía. E aí, a partir de agora, a partir de 93, eles começaram a contribuir para a aposentadoria. Então, se você até 93 queria ser concursado, servidor público e tudo mais, era uma maravilha, você não pagava contribuição do INSS nem nada. A partir de 93, a história mudou, começou a arrecadar também. A segunda reforma foi em 1998. E o critério de inatividade do servidor público passou de apenas o tempo de serviço para também tempo de contribuição. Ou seja, em 93 começou a contribuir. Aí em 98 eles olharam e falaram assim, não, mas espera aí, por que agora a pessoa vai se aposentar somente pelo tempo de serviço? Ela começou a contribuir, ela precisa contribuir pelo um período mínimo também. Aí logo na sequência também foi a hora que a iniciativa privada entrou no jogo. E basicamente a regra agora passou a ser: as mulheres poderiam se aposentar com a idade mínima de 48 anos e 30 anos de contribuição. Já os homens, 53 anos e 35 anos de contribuição. Aí em 2003 nós tivemos uma nova reforma. E basicamente a aposentadoria do servidor público deixou de ser calculada pela última remuneração dele, passando agora para ser referente a uma média de contribuições. Ou seja, diminuiu, né? Porque imagina que no final da carreira o servidor público estava com um salário de R$5.000, vamos supor. Então ia ser calculado sobre o último salário dele. A partir dessa reforma, não. Eles pegaram todo o histórico de salários, então talvez no começo da carreira ele estava ganhando 2.000, 2.500 e isso entrou numa média. Ou seja, a aposentadoria dele ficou mais baixa. E aí tivemos uma nova mudança também, que a partir desse momento o servidor público que já estava aposentado, começaram a contribuir com 11% também. Mas aí não acabou ainda, nova reforma surgiu e o servidor público que foi admitido até 1998, ele só poderia se aposentar após 25 anos de contribuição e com idade mínima de 55 para as mulheres e 60 anos para os homens. Mais uma vez, vamos alongar o negócio aí. 2011, sim, nova reforma. Criou uma regra de transição de aposentadoria integral para os servidores. E depois, em 2012, alterou o cálculo de aposentadoria por invalidez, pegando uma média novamente também e não apenas o último vencimento. Aí, em 2015, entramos numa nova reforma, que foi a tal PEC da Bengala, que aumentou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória dos servidores. E a última reforma aconteceu em 2019, que basicamente extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição e aumentou a idade mínima de aposentadoria das mulheres para 62 anos e os homens para 65. Então lembra lá antes a diferença que era? Homens era 53, agora passou para 65 anos, ou seja, 12 anos de diferença. E ainda teve uma outra mudança, que a aposentadoria da iniciativa privada passou a calcular uma média total dos salários, que antes era excluído os 20% menor salário, ou seja, reduz novamente. Eu acho que com todas essas informações você já deve ter se ligado um alerta aí na sua mente, né? Se de 93 até agora já foram 7 reformas, até você se aposentar, será que vão ter mais quantas? 3? 5? 7? Não sabemos. A grande questão é criatividade e de onde eles tiram dinheiro de você, isso não vai faltar. E eu falo mais, eu não duvido nada que num futuro próximo o aposentado, quem já se aposentou, vai ter que continuar contribuindo para pagar quem ainda não se aposentou. Antigamente, por exemplo, o homem conseguia se aposentar com 53 anos, agora já está em 65.
Daqui a alguns anos vai ser 68, 72, 80 e é assim que o jogo vai funcionar. Agora imagina você que trabalhou uma vida toda contando que você vai se aposentar, no exemplo, em 2030. Todo animadinho lá, de repente, quando você vai entrar com seu pedido de aposentadoria, a atendente, muito educado, olha para você e fala: senhor, desculpe, mas agora você só vai conseguir se aposentar em 2040, porque teve uma reforma do INSS que foi aumentado o prazo. Você acha realmente que é difícil isso acontecer? Já aconteceu antes e eu garanto, vai acontecer de novo. Então, o grande intuito desse vídeo para você hoje é ligar um alerta e fazer você se mexer. Afinal de contas, a notícia recente surgiu essa semana e tem pouca gente falando disso ainda. Só que vai acontecer, independente do governo, vai ter uma nova reforma. E por enquanto, provavelmente vai ser em 2027. Até 2027, se você começar a fazer algo diferente hoje, a sua vida já pode estar melhor. Afinal, até lá nós já temos ainda 4 anos. Aí você me pergunta, tá beleza, careca, mas o que eu tenho que fazer então? E a resposta é simples. Você precisa, enquanto você tem energia e consegue trabalhar, você precisa fazer uma renda extra e começar a investir o quanto antes. Para que no futuro, daqui a 10, 15 anos, você tenha condições de ter uma renda passiva mensal através dos juros dos seus investimentos de cerca de 2 mil, 3 mil ou quem sabe até 5 mil reais. Que é basicamente o potencial que você poderia receber de uma aposentadoria. Vou fazer uns cálculos aqui, fiz uns cálculos aqui para você ter uma noção do que você precisa fazer para começar agora. Imagina que você não tenha nada investido ainda e hoje você começar a investir R$500 por mês a uma taxa de 10% ao ano, que não é difícil conseguir. Em 10 anos você já vai ter um patrimônio de cerca de 100 mil reais. Em 15 anos esse patrimônio já aumenta para 200 mil reais. Aí, vamos supor que agora você consegue, na média total, investir mais. E você investiu aí no período numa média de 750 por mês. Em 15 anos, o seu patrimônio já tem potencial de ser na casa aí dos 300 mil reais. Isso já gera para você, basicamente, de média mensal, uma renda passiva na casa dos 3 mil reais por mês. Ou seja, quanto mais tempo você tiver e mais você investir, maior vai ser o seu patrimônio no futuro. E aí você pode juntar a sua aposentadoria do INSS com os rendimentos das suas aplicações e aí sim ter uma aposentadoria e um futuro mais tranquilo. Agora, se você não fizer nada e ficar esperando o governo te ajudar no futuro, desculpa, mas você vai entrar na estatística lá dos 99% que eu falei no começo do vídeo que vai precisar de ajuda. Então, começa hoje mesmo a estudar mais sobre o Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações, investimentos em geral. Isso vai fazer com que você tenha um futuro melhor. Corre, ainda dá tempo, só depende de você. Aproveita enquanto você tem energia suficiente para trabalhar, porque no futuro você não vai ter energia e nem tempo. Eu espero sim, fundo do meu coração, que esse vídeo tenha feito você começar a se mexer. Abraço careca, te vejo no próximo vídeo.